Senhor, nesta manhã eu tenho uma palavra da parte do grande para a tua vida. Eu quero te dizer que o nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra, Ele tem nesta manhã, neste dia, uma herança a te entregar. Quando aceitamos Jesus Cristo, seu Filho como único e Salvador, Ele nos dá uma herança. Segure aquilo que o Senhor te deu e não negocie, não venda, não troque, porque é teu por direito. Aleluia, a palavra do Senhor está no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 21, que diz assim, versículo 1. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jerimim. A vinha ficava em Jerimim, ao lado do palácio do rei Acabe, em Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jerimim lhe disse: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Amados, vejamos aqui. Nabote, ele tinha essa vinha e Acabe queria transformá-la em horta. É o que está fazendo nos últimos tempos na igreja, na noiva de Cristo. Muitos estão negociando, muitos estão fazendo a casa de papai uma verdadeira horta, botando as coisas do mundo, implantando o que quer, dando a herança que Deus, muitos o Senhor chamou para o chamado de profeta, de missionários, evangelistas, mestres da palavra, o dom de pastor, de pastorear uma igreja. Mas as coisas deste mundo, a ganância, a corrupção tem entrado nas igrejas. E muitos nabotes têm negociado. Os nabotes desse mundo. Mas esse Nabote que fala aqui no Antigo Testamento, ele não negociou esta vinha. Pelo contrário, este homem no final desse capítulo vai falando da trama que sua esposa Jezabel, a esposa de Acabe, faz com este homem. E nesses últimos tempos, estamos vendo na igreja pessoas que têm negociado a sua vinha. Aleluia, Nabote significa homem frutífero. E nós somos pessoas frutíferas. Quando o Senhor nos resgata, quando o Senhor nos liberta, é para o teu propósito. Ele coloca nas nossas mãos uma vinha, onde vamos frutificar. A vinha, ela representa o vinho, a alegria, a unção, a multiplicação. E vejamos que esse homem, ele morreu, Nabote. Mas de jeito nenhum ele negociou. E vejamos aqui, nós veremos logo lá à frente no Novo Testamento, aleluia, glória a Deus, naquele momento, uma certa ocasião, Jesus estava ali, não era um momento, mas a sua mãe chega e diz, ele estava numa boda do casamento das bodas de Canaã, e naquele momento acaba-se o vinho, aleluia, e naquele momento a sua mãe vira-se para ele. Vejamos aqui a seguir, no livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre
80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco aos encarregados da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa, aleluia, glória a Deus, provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este vinho, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mais vocês guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória aos seus discípulos. Porque ali, amados, vejamos aqui, ali não estava qualquer pessoa. Ali estava o dono da videira. Receba essa revelação na tua vida. Guarde na tábua do seu coração. O Senhor assim a mim revela. Quem estava ali era o dono da vinha. Este vinho, ele só pode haver um milagre porque o dono da videira estava ali. E este nosso Jesus, ele transformou aquela água, porque ele é o Deus que transforma todas as coisas. E em João capítulo 15, fala da videira verdadeira. Para não ficar só nas minhas palavras, naquela revelação que o papai colocou no meu coração. Ele diz assim, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então Deus é o agricultor da nossa vinha. Deus é o agricultor da nossa vinha, mas Jesus, ele é o quê? A videira verdadeira. Nabote conhecia isso. Ele sabia que aquilo que Acabe estava querendo tirar da vida dele não era qualquer coisa. Ele sabia, Nabote, que ele queria lhe tomar o que tinha mais de precioso. Jesus Cristo de Nazaré no seu coração. Aleluia. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto. Era o que acontecia, porque esse rei Acabe representa Satanás nas nossas vidas. Ele reconhece o meu chamado e o teu, e ele sabe, ele vai tentar comprar, negociar, vender, porque ele sabe, se ele entrar na nossa vida, ele vai transformar numa verdadeira horta. Porque, amados, uma vinha, ela leva em média até 120 anos, mas uma horta você planta, ela não tem raiz. Qualquer vento, qualquer seca, ela se acaba. Mas a videira não. A videira, ela enraiza, ela chega até o final, os lençóis de água. E mesmo que chegue a seca, ela sobrevive. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso, amados. Está um tempo difícil. E que os ramos que somos eu, você e Nabote, que foi aquele homem, nem que precise morrer pela espada do reino, que é essa palavra, morreremos. Mas morreremos sim, para não negociar. Não negociar aquilo de precioso que o Senhor deu na tua vida. Seja o chamado para mestre, evangelista, profetas. A nação, o nosso Brasil está precisando de verdadeiros profetas. Que não negocie com o pecado. Que abra a sua boca e seja como aqueles profetas do Antigo Testamento. Elias, Daniel, Isaías, Jeremias. E abra a boca. E nem que preciso seja morrer, como aquele Nabote morreu inocente. Mas, amados, não, jamais negociemos. Então guarde na tábua do teu coração. A videira verdadeira é Cristo. A vinha é sua. É a herança que papai te deu. Então, desde já, eu quero agradecer, glorificar a Deus Todo-Poderoso por essa palavra. Amém. Fica na paz do Senhor. Continua firme. Amém.